Se o áudio do seu vídeo é ruim, as pessoas levam 6 segundos para fechar e sair totalmente e talvez nunca mais te assistir. Quer aprender mais? Então fica nesse vídeo que eu vou falar com o mestre do áudio da internet. Olá, Creators! Eu sou Camilo Coutinho, diretamente da Comic Con Experience 2017 aqui em São Paulo. E tenho a honra de entrevistar aqui um mestre de edição. Vocês que já escutaram falando de vídeos número 1, souberam da história que eu contei como aprendi a editar. E vim na Comic Con com a missão de encontrar Léo Lopes. Fiquei rastreando ele pelo Twitter, pelo Instagram. Estou aqui com o mestre, Léo Lopes. Mestre de nada, que isso, bondade sua. Obrigado pelo carinho. Radiofobia Podcast, agora Radiofobia Networking. Não para, né? Não para, né? Tá crescendo. Esse ano a gente conseguiu absorver mais um conteúdo relacionado à rádio e voz, que a gente gosta de fazer. E aí tava na hora de ampliar um pouco, aí resolvemos fazer a network agora. Se você hoje tivesse que recomendar para esse pessoal que está fazendo conteúdo, por que eu deveria ir para o podcast? O podcast ele é muito versátil, né? Então acho que a principal característica que faz a gente gostar muito de produzir podcast, ou quem vai começar a consumir principalmente podcast, é que você pode ouvir podcast enquanto faz outra coisa, né? Ele não demanda uma atenção exclusiva, como no caso do vídeo, né? Que você tem que ver a imagem e ouvir, saber o que está acontecendo. Então você está na academia, no deslocamento, no trânsito, em casa, fazendo alguma coisa, lavando uma louça, arrumando uma casa e tal. Então o podcast, ele guarda a linguagem e a característica do rádio, né? Que é voz, som, pura e simplesmente, e mexe muito com a imaginação, né, da gente. Então é uma mídia fascinante, realmente, né? Acho que se você quer que o seu público possa consumir sem necessariamente estar parado ali, prestando atenção, o podcast ainda é cada vez mais uma grande possibilidade, né? Saiu recentemente agora o Holotécnica que você está fazendo, inclusive sobre audiodrama. Isso. E todo esse trabalho que você tem não é simplesmente editar, né? Vamos combinar, né? Na verdade, audiodrama já é outra coisa, né? Audiodrama é praticamente cinema em áudio. Então, é uma herança das radionovelas, é uma dramatização só em áudio. Então, a gente tem que criar o universo. A ideia do audiodrama é você realmente fazer com que a pessoa acredite que ela está imersa naquele mundinho ali, né? E para isso, você só conta, mais uma vez, com o áudio. Então, efeito sonoro, música, silêncio também, por incrível que pareça, apesar da gente trabalhar com áudio. Mas no audiodrama, a pausa, o silêncio, ele também é fundamental para dar o tempo do que está acontecendo, né? Levam boas horas, né? Eu vejo quando você fala sobre Nerdcast, que você edita, sobre o próprio Radiofobia, vão aí, às vezes, dias para uma edição, né? Depende do nível de detalhe que você quer dar. Então, o Nerdcast é um programa que ele dá um certo trabalho, porque a música, ela conversa com o programa, né? Então, ela faz parte do programa. Então, você está falando, por exemplo, sobre o Senhor dos Anéis. A gente vai usar a trilha do Senhor dos Anéis. Mas não é só usar a trilha. Você está falando de uma cena específica. A trilha é a trilha daquela cena específica. Então, o Nerdcast ele tem um trabalho mais minucioso com música. E o Radiofobia, para mim, não dá trabalho nenhum, porque ele é feito ao vivo. Então, eu sonorizo já com efeito, com vinheta, tudo. Termina de gravar 2 horas de programa, e o programa está pronto, é só gravar o bloco de recado. Eu dou mais uma reouvida depois para poder escrever o post, fazer a descrição para a imagem, né, para as vitrines e tal. Então, não dá trabalho nenhum, mas dependendo do cliente, a gente fala, se é sonorização pontual, onde a trilha está pontuada com a fala, ela dá mais trabalho, obviamente. A gente trabalha muito com volume, brinca muito com essa coisa da modulação e tal, então pode dar mais trabalho realmente. O Léo, maravilhoso, um cara que tem muito a aprender. E para vocês vão estudar, não tem só áudio, não tem só vídeo, você tem um livro, né? Podcast Guia Básico. Podcast Guia Básico já vai fazer 3 anos já que foi lançado, mas ainda é o primeiro livro técnico sobre produção de podcast que existe em língua portuguesa. Ele tem também para os e-readers, né? Então, tem um link, se você quiser, acho que o Camilo vai deixar aqui. Não, com certeza. No vídeo, o link. Não só o link do livro, mas também do seu curso, para quem quer aprender a editar, né? Na verdade, ainda não é o curso de edição, é o workshop de produção de podcast, que tem uma parte de edição, mas a parte de edição que tem no vídeo
eu cometi uma loucura e publiquei ela de graça no meu canal, no curso de podcast no YouTube. Olha só, agora, o que aconteceu agora? O Léo acabou de fazer as suas desculpas irem pela janela. Porque não tem mais desculpa de dinheiro, de graça, né, Léo? Então, na verdade, o workshop de produção continua, porque ele tem toda uma didática de começo, meio e fim, de continuidade, mas para quem quiser só as técnicas que eu uso de edição, no software de edição, eu tenho 5 vídeos no meu canal do curso de podcast, tem uma playlist que eu mostro o processo de edição com captura de tela, de uma abertura do Nerdcast e do Radiofobia, mostrando o meu processo ali. Eu recomendo seguir muito o Instagram do Léo, que é muito divertido. Tem umas lives que ele faz, às vezes, domingo, 1h. É, de madrugada, as lives, Onde que o pessoal te encontra? Radiofobia.com.br e é só procurar nas redes sociais Léo Radiofobia, porque Léo Lopes tem muitos homônimos, né? Léo Radiofobia só tem eu. Então procura lá, Instagram, Twitter, Facebook. O Twitter é a melhor pra gente interagir e tal. Eu ainda gosto muito, é a grande quinta série da internet. A gente se diverte pra caramba lá. Muito bom. Léo, muito obrigado por essa entrevista, você, cara. É um prazer. E, poxa, depois a gente se conhecer. Ele é o responsável e a equipe dele por colocar o Falando de Vídeos no iTunes e toda a parte de programação que foi maravilhosa. Não deu um pepino. Então, entre aqui nos dados, dentro da descrição, se você quiser saber mais sobre podcast, áudio e tudo mais. Eu sou Camilo Coutinho, esse é o Play de Prata, criado para inspirar e desenvolver as suas habilidades em vídeo. Fechou? Na hora!